O Congresso brasileiro, às vezes, parece um verdadeiro labirinto, não é? Mas, na verdade, ele funciona com base em regras muito bem definidas. Hoje, a gente vai desvendar como a Câmara dos Deputados consegue transformar todo aquele caos aparente em legislação. E tudo começa com esse número aí, 513. Essa é a quantidade de deputados e deputadas federais na Câmara, cada um deles representando interesses e visões de país completamente diferentes. Então, a grande pergunta é: como é que um grupo tão gigante e diverso consegue de fato chegar a um acordo para tomar decisões e criar as leis que governam o país? Bom, a resposta para isso está nas regras internas da casa. E para desmistificar essas regras, a gente vai explorar 5 áreas essenciais: como os deputados se organizam, quem são os maestros que conduzem tudo, como a máquina legislativa funciona, uma regra fundamental para a eficiência e, por fim, alguns poderes bem especiais. Ok, vamos começar pelo começo. Como é que se organiza todo mundo? Como se cria ordem a partir de 513 vozes diferentes? O principal mecanismo para colocar ordem na casa é a chamada cláusula de barreira. Basicamente, ela garante que só os partidos com apoio nacional mais significativo possam formar o que se chama de lideranças oficiais. Na prática, o que essa cláusula faz é criar 2 níveis de atuação. De um lado, ficam os partidos que atingem a cláusula e formam uma liderança, com todos os direitos, mais tempo de fala, mais poder de negociação. Do outro, ficam os que não atingem a meta, com uma representação bem mais limitada e uma voz bem menos influente no dia a dia. E dentro dessa organização existem algumas figuras-chave. Tem o líder da maioria e o da minoria, que articulam os grandes blocos de poder. E tem também o líder do governo, que é a ponte direta com o Palácio do Planalto, defendendo os projetos de interesse do presidente. Certo, agora que entendemos como os deputados se agrupam, vamos ver quem comanda o espetáculo, quem dirige os trabalhos no dia a dia da Câmara. Uma boa analogia para entender isso é pensar na Câmara como se fosse uma orquestra, sabe? Onde o presidente da casa atua como o grande maestro, garantindo que todo mundo toque em harmonia ou pelo menos tente. Essa estrutura de comandos se divide em 2 partes principais. Existe a mesa diretora, que cuida mais da parte administrativa da Câmara, e tem o presidente, que tem o poder de conduzir as sessões. Ele é, de fato, o maestro do debate legislativo. E olha, o poder do presidente não é pouco, não. Ele decide quem fala e quando fala, interpreta as regras do jogo e, crucialmente, direciona para onde cada projeto de lei vai. É ele quem dita o ritmo dos trabalhos. Beleza. Com a liderança e o comando estabelecidos, agora a gente pode mergulhar no coração da Câmara, como as leis são, de fato, processadas. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma proposição. Esse é o nome técnico para qualquer ideia que é formalmente apresentada para debate, seja um projeto de lei comum ou até uma mudança na Constituição. E essa proposição segue um caminho bem definido. Primeiro ela é apresentada, depois distribuída para comissões de especialistas que analisam tudo. E só então, depois de muito estudo e debate, é que ela chega no plenário para a votação final de todos os 513 deputados. E esse aqui é um exemplo real, que mostra como cada passo desse processo é registrado, tintim por tintim. Tudo fica documentado, criando um rastro público de todo o caminho legislativo. Para evitar que o sistema simplesmente trave com tanto debate, a Câmara tem uma regra de ouro para garantir que as coisas andem. Essa regra se chama prejudicialidade. A lógica por trás dela é bem simples, na verdade. A Câmara não deveria perder tempo discutindo um assunto que uma votação anterior já resolveu ou tornou irrelevante. É uma questão de economia de tempo. Um exemplo clássico para entender isso. Imagine que os deputados votam para manter um projeto de lei na pauta do dia. Isso é um sinal claro de que eles querem debater aquilo. Então, não faz sentido aceitar logo em seguida um outro pedido para adiar a discussão, entende? Esse segundo pedido é considerado prejudicado, porque a primeira votação já decidiu a questão. E para fechar, vamos falar de alguns processos especiais, de altíssimo risco, que têm implicações constitucionais enormes. Talvez o poder mais drástico da Câmara seja o de autorizar a abertura de um processo criminal contra um presidente da República. É algo muito sério. E por isso, o caminho para isso acontecer é extremamente rigoroso, seguindo esses 3 passos aqui. E a autorização não é nada fácil de conseguir, viu? Exige um critério altíssimo, uma supermaioria de 2/3 de todos os deputados. Isso dá 342 votos. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que essas não são apenas regras burocráticas.
Elas são um motor, a engrenagem que permite que um grupo de 513 representantes, com todas as suas diferenças, consiga funcionar como um corpo legislativo e tomar decisões em nome do país. E tudo isso nos deixa com uma reflexão que é um desafio constante para qualquer democracia. Como é que se encontra o equilíbrio perfeito entre ter regras que protegem o debate e, ao mesmo tempo, ter a agilidade necessária para governar com eficiência? Fica aí a questão.